Agora nós vamos ver nossos primeiros verbos em japonês, né? Até agora, depois de mais de 20 aulas, agora é a aula de número 21, a gente viu a quantidade de frases que dá para fazer sem tecnicamente ensinar nenhum verbo. Isso mostra como muita coisa na língua japonesa vem das coisas simples, né? Por isso que a gente sempre reforça o fundamento, a importância de dominar bastante o básico. O primeiro verbo que a gente vai aprender tem o significado de haver, estar, existir. Eu sei que eu estou falando de modo mais abrangente porque ele funciona assim mesmo, conforme você vai ver nas frases de exemplo. Na primeira frase, nós temos aqui Jitensha ga aru, significa há uma bicicleta. Começamos com a palavra jitensha, que significa bicicleta. Depois temos aqui a partícula ga, eu já vou falar para você sobre ela, uma nova partícula. E aí temos aqui aru. Esse verbo significa haver, estar, existir. Então, se eu quero falar que há alguma coisa, ou existe alguma coisa, ou até mesmo, conforme a gente vai ver, no sentido de ter alguma coisa, né? Esse verbo é utilizado. Então, aru significa haver, estar, existir, ok? Nessa forma que ele está aqui, ela é chamada de forma de dicionário. Em português, a gente tem uma forma chamada infinitivo, né? Que é o nome do verbo. A forma de dicionário é mais ou menos o infinitivo, mas não é exatamente a mesma coisa, ok? A forma de dicionário no japonês, ela é afirmativa e ela está no presente ou no futuro, ok? Conforme a gente vai ver mais para frente. Não precisa entrar a fundo nisso agora. O significado, então, aqui, ó, haver significa que há, está no presente e está de forma afirmativa. Estou fazendo uma afirmação. A partícula ga, ela indica quem faz uma ação, ela indica o sujeito de uma frase. Então, quem que existe, quem que há? A bicicleta, né? Jitensha ga aru, ok? Há uma bicicleta. Vamos para a próxima frase, mantendo esse padrão aqui. Tsukue ga aru, há uma mesa. Essa palavra aqui, tsukue, significa mesa no sentido de escrivaninha ou carteira de escola, tá? Tipo a mesa de trabalho, a mesa de escritório, tá? Não é a mesa de jantar. Ela é mesa que se restringe a esse tipo de mesa aqui, ok? Tsukue. Tsukue ga aru. Há uma mesa ou uma escrivaninha. Beleza? Próxima frase, seguindo o mesmo padrão. Rimokon ga aru. Há um controle remoto. Aí temos essa palavra aqui, ó. Rimokon. Significa controle remoto, ok? Ela é escrita em katakana e ela é uma abreviação de Remoto Controller, ok? Rimokon. Temos aqui a partícula ga, indicando que é ele que há. Então, há um controle remoto, beleza? Esse padrão serve para coisas mais abstratas também, como por exemplo aqui, ó. Kanosei ga aru. Existe a possibilidade, né? Possibilidade não é algo concreto, não é algo que você pega na mão, né? Igual os outros exemplos. Possibilidade é uma ideia e é válido nesse caso. Então, kanosei significa possibilidade, né? Então, ó, kanosei ga aru. Existe a possibilidade de acontecer alguma coisa. Mais um exemplo aqui. Pen to keshigomu ga aru. Tem uma caneta e uma borracha. Temos aqui a partícula to, né, que dá a ideia de e. Então, temos aqui, ó, pen significa caneta. Keshigomu significa borracha, borracha de apagar, tá? Keshigomu ga aru. Lembra daquele padrão com o to que a gente aprendeu anteriormente, da ideia de e, né? Uma coisa e outra coisa? Então, nesse caso, eu estou falando que há as duas coisas. E o to, ele dá essa ideia de adição. Estou adicionando um novo substantivo na ideia. Essa palavra, keshigomu, pode ver que ela usa os três sistemas de escrita ao mesmo tempo, né? Na mesma palavra. Aqui nós temos um kanji, aqui temos um hiragana e aqui temos dois katakana, ok? Ela é derivada do verbo kesu, que significa apagar. Ok? Mas aí ele está flexionado aqui com uma variação, não vem ao caso agora, você precisa memorizar a palavra do jeito que ela é. E gomu, que por si só significa borracha, né? Só que não se restringe a borracha de apagar, né? Qualquer tipo de borracha. Beleza?
Próxima frase. Keitai to headphone ga aru. Tem um celular e um fone de ouvido. Então, ó, keitai significa celular, né? O telefone celular. Aí temos a partícula to. Aí temos aqui headphone, significa headphone, ou também conhecido como fone de ouvido, ok? E a partícula ga. Perceba que aqui, ó, foi traduzido como tem um celular e um fone de ouvido. Aqui como tem uma caneta e uma borracha. E aqui como existe, né, a possibilidade. E aqui como há um controle remoto. É tudo a mesma coisa. Você não pode se apegar à tradução. Você tem que se apegar à ideia, ok? E a ideia do verbo aru é haver, existir, ter, ok? E todas essas frases utilizam o mesmo padrão e ela é usada em todos esses contextos. Beleza? Próxima frase. Shumatsu wa hanabi taikai ga aru. No fim de semana, terá um festival de fogos de artifício. Começamos aqui com shumatsu. Essa palavra significa final de semana. Ó, shumatsu. Aí temos aqui a partícula wa. O que significa a partícula wa? Significa o assunto principal da frase, sobre o que eu estou falando. Então, sobre o final de semana, falando sobre o final de semana, aí eu vou falar alguma coisa sobre ele. O que eu vou falar sobre o final de semana? Que há um festival de fogos de artifício. Hanabi taikai ga aru. Então, Hanabi taikai significa festival de fogos de artifício. Hanabi significa fogos de artifício. E taikai significa festival. Beleza? Hanabi taikai. Essa palavra, hanabi, que significa fogos de artifício, ela é formada por este kanji aqui, que significa flor, e esse aqui, que significa fogo. Ou seja, fogos de artifício são flores de fogo, né? No céu. E taikai, que significa festival, é formado por esse aqui, que significa grande. E esse aqui significa encontro ou encontrar. Ok? Inclusive você vai ver mais para frente, talvez, o verbo au, que significa encontrar. Então, um festival é um grande encontro, né? Um festival não é um grande encontro de pessoas para fazer alguma coisa. Então, muitas vezes, o significado do kanji, ele é diretamente relacionado ao significado da palavra. Mas sempre trabalhe aprendendo palavras, né? Você vai do todo para as partes, e não das partes para o todo, ok? Hanabi taikai ga aru. Há um festival de fogos de artifício, falando sobre o final de semana. Beleza? Próxima frase. Kyou wa yoji ga aru. Tenho um compromisso hoje. E aqui é uma tradução de sentido, né? Porque kyou significa hoje, aí eu tenho a partícula wa. Então, falando sobre hoje, yoji ga aru. Yoji significa compromisso, coisas a fazer, afazeres, tá? E aí tem a partícula ga e o verbo aru, de haver. Então, uma tradução mais literal, mas que diz a mesma coisa, né? Sempre foca em significado. Falando sobre hoje, há compromissos, ou há um compromisso, né? Então, ó, kyou wa, falando sobre hoje, aí eu vou falar alguma coisa sobre hoje. Yoji ga aru, há um compromisso. Beleza? Próxima frase. Ashita shiken ga aru. Amanhã tenho uma prova. Temos aqui ashita. Significa amanhã. E aí temos aqui shiken, que significa prova. Prova no sentido de teste, né? Prova escolar, prova tipo vestibular, né? Aí temos aqui a partícula ga. Ou seja, literalmente ele está falando shiken ga aru, há uma prova. Mas quando você quer falar que você tem uma prova, né? Em português a gente usa o termo ter. Mas se você parar para pensar, mesmo em português é bem abstrato, né? Você não tem uma prova em mãos. Quando você tem uma prova amanhã,
na escola ou um concurso, alguma coisa, você não tem uma prova no sentido dela ser sua. Você vai fazer uma prova, você vai ser testado, você vai ser exposto a uma prova, né? Em japonês, a gente não usa o ter para falar isso, a gente fala há uma prova, né? Então, por isso que eu bato bastante nessa tecla da diferença entre tradução e significado, porque quem quer aprender uma língua que é tão diferente do português quanto o japonês tem que desapegar. Se você não entender essas nuances assim, você vai criar muita confusão, vai fazer muita pergunta desnecessária e tudo mais, tá? Então, tem que desapegar, porque a forma de pensar em japonês é bem diferente da forma de pensar em português. E para finalizar, okane wa sukoshi aru. Tenho um pouco de dinheiro. Novamente, né? Tem aqui tenho, só que o verbo que nós temos aqui é aru, ok? Que é haver, então há dinheiro, né? Okane significa dinheiro. Dinheiro. Opa, ficou tudo maiúsculo aqui. Dinheiro. Aí tem aqui a partícula wa, ou seja, falando sobre dinheiro, quanto a dinheiro, em relação a dinheiro. Sukoshi significa um pouco. Então, sukoshi aru, há um pouco. Inclusive, isso é uma expressão que você pode guardar. Há um pouco ou tenho um pouco, ok? Sukoshi aru, não precisa de partícula aqui, tá? Sukoshi aru. Sukoshi significa um pouco. Então, quanto a dinheiro, tenho um pouco, beleza? Então, essa foi a aula de número 21. Agora vão aparecer mais verbos nas nossas aulas. A gente vai ver outras formas verbais, tudo mais. Mas o importante é você ter entendido o que foi passado nessa aula. Deixa suas dúvidas aqui no comentário e a gente se vê em breve na próxima aula.